Olá pessoal, o Clube do Livro do Fim da Vida, que eu apresento para vocês nesse vídeo, é uma história contada por Will Scoville. Ele é filho da Marianne, a sua mãe de 75 anos, que tem uma belíssima história de vida como mãe, como ativista social. E ele conta os últimos 2 anos que ele acompanhou a Marianne, que ela foi detectada com câncer. Então, no tratamento de quimioterapia. E eles falam de várias experiências familiares, essas experiências, todas elas, principalmente, norteadas por livros. É uma história de afeto, de carinho, um pouco de tristeza sim, mas que deve servir como referência para todos nós. Então, pessoal, aproveita, dê o seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com o seu círculo de relacionamento e, se for o caso, inscreva-se no nosso canal. Nesse livro, o Will Scoville, ele conta um pouco da história da mãe dele, a Marianne, que nesse momento da história do livro tem 75 anos e que tem uma trajetória importante como mãe, como ativista social. Ela participa de várias ações no mundo inteiro, particularmente em países da África, de ajuda humanitária. Passa a ser uma referência em muitos países no que diz respeito a esse trabalho que ela presta. E também, como mãe, ela conseguiu ao longo de tantos anos, na criação de seus filhos, colocar o livro e o cinema e filmes como algo importante na formação deles. A Marianne, eu sempre falo que é uma personagem de tantos livros que eu já li, que eu gostaria de ter conhecido, de compartilhar um pouco da vida dela, mesmo que por curiosidade. A Marianne representa para mim, e eu acho que deve ser vista por todos nós, como a referência de posicionamento como ser humano, como cidadã, e demonstra ter uma crença na vida, né, no lado positivo da vida, de que faz parte da missão de cada um de nós aqui, que também é contribuir para que a gente tenha um mundo melhor. Daquilo que eu percebi dessa personagem, Marianne, que na verdade ela é descrita, né, a história dela é descrita pelo próprio filho, que é autor desse livro, que ela é uma pessoa que tinha crença na vida, na chamada vida boa. Esse livro, pessoal, também trata da história da Marianne, do Will Scoville e seus irmãos e irmãs. É a história familiar que está contada nesse livro, que durante esses 2 anos que o Will Scoville acompanhou a mãe nesse tratamento para combate ao câncer, eles rememoram várias situações de família, com os dramas familiares, com os conflitos, com os problemas, mas um aspecto relevante dessa história é a maneira como a Marianne colocou a leitura, colocou livros de literatura e bons filmes na vida dos filhos. Então é uma história permeada pelo afeto, pelo carinho, por todos os problemas que uma família normal tem, mas essencialmente permeada pela leitura. Esse livro, pessoal, ele trata, né, além dessa história familiar, mas o livro é contado no momento de uma perda significativa, de um drama familiar que ele acaba, né, acontecendo a morte da Marianne, que era uma referência para o marido, para os filhos, para os netos, para outros familiares, e como ativista, né, do bem-estar social, uma referência para muitas pessoas em vários países. Nas 286 páginas dessa edição que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, o Will Scoville, ele, na conversa com a mãe durante esses 2 anos, que ele acompanha a Marianne no tratamento de combate ao câncer, ele cita no livro, que vocês vão ver, lendo esse livro aqui, mais de 90 livros, cujas histórias foram compartilhadas por eles dois nesses encontros entre o Will e a mãe dele,
durante o tratamento dela, certo? E fala também, ele cita vários filmes que eles assistiram em família, que, entre outros livros e outros filmes, esses 90 livros citados aqui no livro, O Clube do Livro do Fim da Vida, que passaram a fazer parte da história de vida e da formação das pessoas da família. Eu considero fundamental a leitura desse livro, pessoal. É muito legal. É um livro que fala de perdas, que fala de tristeza em alguns momentos e, de certa forma, da perda da personagem mais importante do livro, que é a Marianne, mas que vale muito a pena ler. Eu acho que esse livro, ele nos ensina, nos orienta e sugere para nós que vale a pena a gente ter uma vida, né, voltada para a comunidade, voltada para o bem-estar, para a boa educação dos filhos, para que a gente seja uma referência positiva para as outras pessoas. A Marianne, ela deixa esse legado na história dela. A história contada nesse livro, O Clube do Livro do Fim da Vida, é uma história que envolve perda, como nós comentamos aqui, um momento de tristeza por causa da perda de uma ente querida da família, que é uma das melhores referências para todas essas pessoas, mas também envolve afeto, envolve sensibilidade, envolve companheirismo. Essencialmente, todo esse conjunto do livro, ele é permeado pelo universo da leitura. Como está escrito aqui, pessoal, na orelha do livro, O Clube do Livro do Fim da Vida é uma história comovente, uma lembrança de que a leitura também é um ato de liberdade da dor e do medo da morte. Ler não é o oposto de fazer, é o oposto de morrer. Por que essa história me emociona? Pessoal, eu vou fazer um comentário de ordem pessoal, tendo como referência a frase que está entre aspas, na contracapa do livro, na contracapa desse livro, que é uma edição de 2013. E essa frase é escrita por um representante do jornal norte-americano, The Boston Globe. A frase é a seguinte: a homenagem de um filho à coragem e à bondade da mãe, a Marianne, e é um testemunho emocionante de como os livros são capazes de criar significado a partir do caos, iluminar valores e nos conectar uns com os outros. Essa história me emociona exatamente por causa dessa referência do afeto. Assim que vocês lerem o livro, ao longo dessa história, vocês vão ver que envolve também os outros filhos da Marianne, o marido dela, o ambiente da família, os netos. Mas eu acho que a relação do Will com a mãe, ao acompanhar ele é um empresário da área editorial e tal, quer dizer, ele não é um cara que só fica em casa de bobeira. Esse tempo de dedicação à mãe, durante 2 anos acompanhando ela no tratamento, claro, né, pessoal, quem está acompanhando a mãe, ou uma pessoa da família, ou um ente querido no tratamento, jamais vai imaginar que o resultado desse tratamento vai ser a perda da pessoa. A esperança, como a gente diz, precisa ser a última que morre. Qual o personagem que eu destaco? Claro, né, pessoal? A Marianne, que aos 75 anos de idade, acometida por uma doença grave e terminal, mostra pra gente, contada pelo filho, né, essa história, de uma trajetória de uma mulher extremamente propositiva, uma pessoa que realizou projetos, que criou bem os filhos, que contribuiu, foi o olho, o ouvido e a boca da família, né? Porque, de certa forma, ela foi um condensador das questões familiares, uma orientadora de todo mundo e uma base sólida onde a família acabou se sustentando ao longo de muitos anos. E, particularmente, pela ativista social que ela era. Então, essa personagem, para mim, é de uma grandiosidade que vocês não têm noção de como eu gostaria de medir. A Marianne é um personagem do livro, mas que existiu na vida real e que eu gostaria muito de ter conhecido e compartilhado alguns momentos do seu dia a dia. Olha, galera, aproveita, dá o seu like, né? Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo
com seus grupos de amigos e, se for o caso, se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, inscreva-se. Permita que o livro faça parte da sua vida.